Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de One Piece, mais especificamente os tipos de justiça, porque vocês sabem que na Marinha, cada marinheiro tem seu tipo de justiça, né? Leva a justiça a sério, a seu próprio modo. Só que aí a gente vai trabalhar com os quatro que já foram almirantes. Isso, com os quatro que já foram almirantes. A gente vai estar trabalhando com Akainu, o cão vermelho, Kizaru, o macaco amarelo, Fujitora, o tigre roxo, e Aramaki, o touro verde. Esses quatro tipos de justiça é que a gente vai conversar hoje. Vamos começar pelo nível mais extremo de justiça, a justiça absoluta. A justiça absoluta é uma crença do Akainu, Sakazuki Akainu, o cão vermelho. A justiça absoluta é a justiça que não se importa com os meios, ele faz o que for necessário. Toda e qualquer ameaça ao governo mundial deve ser detida, independente se inocentes vão ser feridos no processo. Ele é aquele tipo de cara que acredita que ele tem que fazer todo o meio necessário para que a ordem seja mantida, e a ordem vigente, ou seja, a ordem dos Gorosei. E para isso, ele mataria inocentes, se fosse necessário. Atacaria até mesmo marinheiros. Uma coisa que eu preciso que você entenda. O Akainu enganou o Squad durante a guerra. Disse que o Barba Branca tinha vendido os piratas do Barba Branca para a marinha, né, os aliados ali do Barba Branca. Então ele criou uma desconfiança. Segundo, ele atacou Pórtegras de Ace. Mesmo que mirando no Luffy, ele cumpriu as ordens da marinha executando Pórtegas de Ace. Mas aí você pode falar, mas ele é um marinheiro, cumpriu ordens. Sim, nesse momento sim. Mas ele não tinha ordens de semear discórdia contra os piratas do Barba Branca e nem tampouco de atacar o próprio Kobe, que era um marinheiro na época, né? Kobe não era um capitão da marinha, mas já era um marinheiro, e ele atacou o Kobe diretamente, por causa do discurso do Kobe elucidado contra a própria guerra. Se não fosse o Shanks parar aquele golpe, o Kobe teria morrido ali. Ficou mais do que provado o quanto o Akainu é um merda. E a justiça absoluta dele não interage com nenhuma regra. Ele só quer manter a moralidade vigente, as leis que já existem, mesmo que de forma absoluta. Ou seja, Zetaine Nigasan. Ninguém escapa da justiça. Ou seja, não interessa se você é um cara, um aldeão, um cidadão. Se você estiver no lugar errado e na hora errada, você vai morrer como dano colateral e ele não está nem aí. O usuário da Rie Rie no Mi, fruta do gelo, Tanout Aokiji, também chamado Kuzan, ele é um dos usuários que opta, né, pela justiça preguiçosa, que diferente da justiça absoluta, é uma justiça mais relaxada. Kuzan acredita que a justiça pode ser aplicada com compaixão e bom senso, dando às pessoas uma segunda chance quando necessário e quando possível. E ele também evita confrontos. Um dos pontos que torna a justiça de Tano Aokiji relaxada é o fato dele ter deixado Nico Robin fugir de Ohara, porque ele poderia ter impedido ela, que ela era uma criança, e ele não impediu. Ele permitiu que ela fugisse. E outro ponto é que quando ele enfrentou os Chapéus de Palha antes do time skipping e derrotou todos eles, ele também os deixou em paz. Ele queria ver se ela tinha encontrado amigos capazes de protegê-la. E eles literalmente enfrentaram um almirante, sem nível de almirante, ou seja, eles perderam a luta, mas eles enfrentaram com todas as forças para proteger uma companheira. Então, mesmo vendo que eles estavam derrotados e podendo capturá-los, segundo a lei da Marinha, Kuzan, ou simplesmente Aokiji, não fez isso. Porque ele entendeu que ela tinha encontrado os companheiros que ele queria que ela encontrasse quando era criança. Isso prova que ele é uma pessoa que tem um senso de justiça um pouco mais flexível do que o nosso amigo Akainu. Enquanto o Akainu é um absolutista completo, o Aokiji preza por um estilo de compaixão. Embora muito poderoso graças a seu controle de haki do armamento e também graças a Rie Rie no Mi, fruta do gelo, Thanos Aokiji sempre aparece com uma postura relaxada e preguiçosa, sempre com
um negocinho de dormir ali, né? Com a venda de dormir, e sempre encostado, ou recostado na grama, ou. Enfim, sempre preguiçoso, de fato. Ele tem preguiça de exercer a própria justiça e ele entende que ela precisa de ser uma justiça com mais compaixão. Um outro ponto é que a justiça preguiçosa de Aokiji entra em confronto direto com a justiça absoluta de Akainu. O confronto direto que eu digo é que as duas justiças não se conversam. Enquanto Sangoku Gensei, ou seja, enquanto Sangoku era o almirante de frota, Aokiji foi sim o almirante da marinha e foi leal à marinha, efetuando a sua justiça preguiçosa e agindo da forma que ele achava mais correto. Mas quando a transição de poder surgiu entre Akainu e Sangoku, Aokiji se opôs a isso, criando a Batalha de Punk Hazard, que durou 10 dias. E depois de perder para Akainu, né, numa batalha franca entre os dois, ele decidiu se desligar da marinha, né? Ele decidiu sair da marinha após perder a batalha, porque ele não ia seguir as ordens do Cão Vermelho. Seguindo a ordem dos almirantes, a gente vai falar de Bolsalino Kizaru, conhecido como Macaco Amarelo, usuário da Pica Pica no Mi, Fruta da Luz. Bolsalino Kizaru é um almirante que prega a justiça ambígua. A justiça ambígua de Bolsalino Kizaru não demonstra nenhuma convicção a nenhum lado, ou seja, ele não é um extremista. Ele não apoia 100% o governo mundial, mas também não é um apoiador da pirataria. Ele é indiferente e seu meio de justiça é único, o que o torna imprevisível. Você não sabe se ele vai agir de acordo com as ordens do governo ou se ele vai sentar e observar o circo pegar fogo. Borsalino Kizaru atuou como almirante ali por longos períodos de tempo e sobreviveu à transição. Né? Quando Sangoku se aposentou e Akainu entrou, ele ainda continua como um almirante, ele ainda segue as ordens do Akainu, embora com aquela postura relaxada, sempre calmo e muito tranquilo. E a sua justiça ambígua faz com que você não saiba o que ele vai fazer. Embora ele tenha atuado na guerra de Marineford a favor da Marinha, né, seguindo ordens da Marinha, e tenha atuado também em Sabaody, seguindo ordens da Marinha, indo sobre a proteção de um Tenryubito. E agora em Egghead, né, no recente capítulo, ele entrou seguindo ordens da Marinha de novo. Mas, de novo, devemos lembrar que a justiça dele é ambígua e que ele nem sempre vai obedecer diretamente às ordens. Ele pode simplesmente sentar e não fazer nada, porque é da natureza dele. Tigre Roxo, Fugitora, é outro almirante que surgiu com a saída do Aokiji. Depois que o Aokiji saiu, tivemos que nomear alguém, né? E para entrar no lugar do Aokiji foi anunciado o Fugitora, que literalmente tem a justiça cega. Assim como ele é cego de verdade, a justiça dele é justiça cega. A justiça cega valoriza a justiça para todos e a dignidade dos sentimentos humanos. E ele também acredita que pode mudar o sistema de dentro para fora, por isso que ele permanece com um cargo de almirante, embora ele não concorde com a tirania do governo. Ele acha que o governo é muito violento e trata muito mal os aldeões e as pessoas de modo geral. Um fato interessante que mostra o quanto o Fujitora tem convicção de sua própria justiça cega é que ele não queria ver a maldade do mundo, então ele decidiu se cegar. O Fujitora é cego, mas ninguém o cegou. Ele mesmo cegou a si próprio para não ver a maldade do ser humano. Nem tanta maldade presente nos piratas, nem tanta maldade presente também por parte da marinha, já que o governo age de maneira tirânica. Durante o arco de Dressrosa, vendo o que o Dom Quixote do Flamengo tinha feito com Dressrosa e vendo que as ações do Doflamingo eram em parte culpa da Marinha, já que ela tinha dado ao Doflamingo o título de Shichibukai e deixado ele como um corsário da Marinha, né? Deixado ele em paz para fazer as merdas que ele queria fazer, o Fujitora simplesmente fez uma coisa impensável. Ele se ajoelhou junto com todos os marinheiros que estavam com ele, e pediu perdão ao rei de Dressrosa pelas coisas que a marinha deixou acontecer. Sim, um almirante, contendo a fruta da gravidade e um poderoso haki, se ajoelhou perante ao povo para pedir perdão em nome da marinha pelas coisas que a marinha tinha permitido que acontecesse em Dressrosa.
O nosso último almirante de hoje é Aramaki no Ryokugyu, o Touro Verde. O Touro Verde foi o último almirante apresentado no arco de Wano, enviado para capturar os Chapéus de Palha e que acabou derrotando os Akazaya, né? Os Akazaya no Tachi, os Bainhas Vermelhas de Wano, visto que os Bainhas Vermelhas foram quem enfrentaram ele e não deixaram o Luffy nem notar a presença do Aramaki, porque o Luffy já tinha feito o papel de lutar contra o Kaido, então os Bainhas Vermelhas protegeram o Luffy aí. Mas a missão do Aramaki era capturar os Chapéus de Palha, naquele momento. E ele atacou o Ano sem o Ano ter feito nada para o governo mundial, sem nada disso. Mas por quê? Porque o Aramaki Ryokugyu tem a justiça militarizada, ou justiça militarista, sendo extremamente leal ao governo mundial e mostrando uma justiça baseada em força bruta e obediência. Não importa a ordem que você der a ele, ele vai cumprir sem hesitação, porque ele se considera um militar. E ele considera que, que os governos, né, que as terras não aliadas aos governos não têm direito a nada. Ou seja, se você não faz parte da reunião do Reverie, você não tem direito a nada. Se você não presta tributo ao governo, você não tem direito a nada. Podem ser tratados como lixo. Ele tem a justiça militarizada, ou chamada justiça preconceituosa, baseada em força bruta, obediência e preconceito. Basicamente, qualquer ordem que você der a ele, qualquer ordem que o cão vermelho, o Akainu, der a ele, ele vai cumprir, sem pistanejar, sem nem titubear, sem nem falar, olha, eu acho que isso aqui está errado. Não. Ele vai lá e vai fazer. Porque a justiça dele é militarizada. Ele tem uma devoção fidedigna, quase de um cão, para com o governo mundial. E ele usa a Mori Mori no Mi, fruta da floresta, com seu haki do armamento, para impor uma força brutal a favor do governo mundial, independente de quantos civis vão ter que morrer para isso. Bem, essas são as funções ideológicas, os ideais em que cada almirante acredita, né? As formas de justiça que eles representam dentro da Marinha, o que fez eles abandonarem a Marinha, no caso do Aokiji, pelo menos, enfim, as formas com que eles pregam a justiça a partir de si próprios, porque todos seguem uma mesma bandeira, mas cada um interage com ela de uma forma diferente. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E, a propósito, comenta aí para mim, aí embaixo nos comentários, qual desses 4 tipos de justiça vocês concordam, vocês apoiam. Deixa aí nos comentários qual dos 4 almirantes vocês apoiam.